Bom, galera, enquanto o pessoal tá voltando aqui, eu vou fazer a nossa chamadinha aqui, tá? Então, só um segundinho aqui que a gente já conversa. Nossa, professora, eu tô percebendo que eu tô um pouco perdida. Peraí, quem está falando comigo? Era a Angélica. Oi, Angélica. É, você estava na nossa live ontem? Ah, sim. Tava. Não, esse assunto a gente começou ontem, então não se preocupa porque não é algo tipo, muito gigante, tá? É um negócio meio curto, assim. É que Angélica, eu tava fazendo meus exercícios de um jeito. Aí agora eu percebi que tá tudo errado. vamos lá, a ideia é essa, é rever. Só que eu preciso que você, assim como outros alunos, caso tenham dúvida, eu preciso que vocês corram atrás daquele negócio do MMC, da soma de fração, da subtração, porque isso é coisa que já tem que estar fundamentado, tá? A gente já tem que prosseguir com isso, beleza? Tá Então, bom, dá um Google aí, dá um YouTube, qualquer coisa, se não estiver rolando, qualquer coisa me manda mensagem, tá? A ideia é tá essa. bom. Bom, eu queria falar queria falar com a Ellen, queria falar com a Keila, eu queria com a Vanusa. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, vocês me falassem, tá? Por favor, abra seu microfone aí. Se algum exercício vocês não entenderam, eu queria conversar com vocês. Alguém de Hein, vocês? professor? Ali naquela 3 ali ainda, que as outras vão ser meio parecidas, aquele 300 lá saiu da onde mesmo? Estou com uma dúvida nesse 300. Aqui tá. A gente tinha 5x sobre 12, e o 12 era o MMC, igual a Sim. 25. O 12 que estava dividindo passou multiplicando, e é 12 vezes 15, 25. O 5 saiu do... Da subtração ali, do soma e subtração dos valores com o x. Sim. Tá? Ah, tá certo, Então, é sim. um exercício que tem fração, tem equação, ele é meio complexo, sim, mas eu preciso que vocês me mandem ali uma imagem, alguma coisa, talvez se não rolou ainda, professor, uma imagem aqui no WhatsApp, aqui, para eu tentar ajudar pontualmente, tá? Mas vamos lá. Professor, Oi. então, eu não estou conseguindo resolver os problemas, não estou entendendo, estou perdida. Tipo assim, parece que você está falando inglês comigo. Tá. Porque assim, a aula está caindo muito, aí cai e volta. E assim, eu não tô. Tipo assim, eu li todas as questões, tipo assim, eu não sei do que está falando, entendeu? Sim, sem problema. Ó, Mas, Manusa, professor, eu acho que um pouco ela tem dificuldade porque ela perdeu todas as aulas que você deu no início. Ela entrou bem no final. não, mas tudo bem, vamos lá. Manusa, ó, quando você olha para a lista e você assim se assusta, é natural se você, porque tem muita gente, todos os outros alunos também não estão arrasando na lista, tem dificuldades lá desde o começo. A gente fez a 1, a gente fez a 2, tá? Então, primeiro, em relação a estes cortes que estão acontecendo na aula, tá? Que estão acontecendo na aula. Eu tenho uma internet aqui boa, eu estou tentando fazer ao máximo, tá? Então, eu estou disponibilizando as aulas lá naquela pastinha. Tenta dar uma assistida, tá? Tenta dar uma assistida, principalmente a aula de ontem. Na aula de ontem, a gente falou sobre esse assunto. Então, esse assunto, equação, a gente falou ontem. Então, se você puder, por favor, dá uma olhadinha na aula ontem. Também está lá no AVA e eu mandei no grupo um PDF com 10 páginas explicando sobre a equação. Então, lá também tem outro material que você pode se basear. A aula de ontem foi baseada nesse material.
Quando você olha esses exercícios, pode ser que realmente não role de começo, tudo bem. Mas eu preciso que você busque ali no material, tentar conseguir ver como é que faz, tá? Não tem outro jeito, porque, por exemplo, vamos falar sobre essa 3 que ainda tem gente perguntando para mim sobre ela. Por que talvez essa 3 não saiu tão naturalmente? Porque a galera ainda tem dúvidas sobre soma, subtração e fração. A galera ainda tem dúvidas sobre como resolver uma equação. Então, assim, lá no material, explica como faz isso. Soma, subtração de fração, eu vou mandar de novo o material para vocês. Mas eu preciso que vocês tentem ali sozinhos. Vamos usar esse espaço agora para falar sobre dúvidas de equação. Tá? Sim, eu tô bem assustada, porque não se assusta. Eu tô muito perdida. Não se assusta. Talvez porque... Primeiro, porque tá cortando, né? Então, cara, fica muito difícil você acompanhar. Claro que fica. Fica cortando o negócio. Segundo, porque tem esse background que você talvez não pegou. Mas dá para correr atrás tranquilo, porque não é algo tão complexo. E terceiro, talvez porque a aula de ontem não rolou muito bem, né? Você não conseguiu pegar. Mas vai lá no material que eu passei lá, que você consegue tranquilo pegar, tá? Então, a lista... eu tenho ele eu imprimi ele aqui para mim tentar acompanhar. Maravilhoso. A lista não é para hoje, a lista é só para semana que vem. Vai tentando, vai vasculhando, vai pensando e me manda mensagem, tá? Tem tempo. Relaxa, beleza? Deixa eu dar uma acompanhada. Não, beleza, tranquilo. Mas eu vou tentar fazer, só que daí eu vou te perturbar, porque assim eu não sei nem como que começa. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, sem problema. Pode me mandar mensagem. O Luca mandou aqui. O Luca eu não vou falar, não, que eu não gosto dele. Mentira, Luca. Assim, tô zoando você. Professor, tô com dúvida na 7 e na 9. Legal. O Alan também tá com bastante dúvida. Beleza. Então, galera, eu falei para vocês. Eu preciso que vocês venham com essa dúvida. Professor, ali, por que é assim, não é? Esse negócio de me explica... Não vai rolar. Eu preciso que vocês consigam sacar, galera. Não vou entregar nada de mão beijada, não. O Luca falou sobre a 7 e sobre a 9. Luca, o que está rolando aí na 7? Fala para mim. Qual que é a dúvida? Você está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Oh, maravilha. Então, calma aí. Vou pegar a 7 aqui. A 7 eu fiz ela, só que... o negócio do negativo. E não tem como dar quilometragem negativa. Lógico, não tem, né, cara? É estranho. Vamos lá. O que você fez? Fala a equação que você usou aí. A equação eu fiz 350 mais 3x é igual a x. 350 mais 3x é igual a x. Legal. É essa equação que você usou? Tá. Vamos olhar o problema. O Zé, ele viaja 350 quilômetros para ir de carro da sua casa à cidade onde moram seus pais, tá? Então, a gente precisa pensar que ele está indo do ponto A ao ponto B, igual aquelas aulas de física nossa lá. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou por um cafezinho. Aí ele continuou o caminho e percorreu o triplo. Peraí. Continuando aqui, Luca. Peraí, só um minutinho, galera. Na roça, na só, Beleza. Continuar aqui, então. Tá. Então, vamos lá. A gente precisa lembrar aqueles problemas iguais aos de física que a gente resolvia lá no ensino médio.
do ponto A ao ponto B. Então, ele está indo para a casa dos pais dele e a gente sabe que a distância é 350 quilômetros. E aí ele para ali numa parte do caminho e toma aquele cafezinho dele, tá? Quando ele faz isso, o problema é ele dar uma informação assim. Em seguida, ele percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar, para chegar na casa do pai dele, dos pais dele, né? Então, a lógica é mais ou menos assim. Da onde ele está indo até onde ele vai. A gente sabe que essa distância aqui, a gente sabe que é 350 quilômetros. Legal. E aí, a gente vai dividir esse trecho em duas partes. No X, que vamos colocar assim, e depois ele percorreu 3 vezes o que ele havia percorrido para chegar na casa dos pais. Então percebe assim, que é mais ou menos isso. Ele estava no ponto A para o ponto B. Ele está aqui e aí ele para tomar um cafezinho aqui no ponto X. Percebe que, olha o que o problema fala. A seguir, ele percorre o triplo do que ele percorreu antes de parar. Então, se ele percorreu X, aqui ele vai percorrer 3 vezes X. Vai, porque ele percorreu o triplo. Então, a viagem dele ficou X mais o triplo do que ele havia percorrido é igual a quanto? 350, galera. Então, assim, é isso. Não é um bicho papão. Ô, Luca, você tá aí ainda, cara? Peguei. Você entendeu? O que mudou daquela equação que você passou? Eu acabei tirando ali, mas o que ficou diferente? Ficou diferente que o 3x, ele ficou junto com 350. Era assim, né? Entendi. Porque, cara, você andou X, e aí você andou mais o triplo do que você havia andado. Mais 3x. Você andou 4x, né, cara? E tu tá em... Ó, detalhe, tá? Cuidado aí, galera. Nesse exercício, ó, eu ia deixar essa pegadinha aí, mas não vou fazer essa sacanagem com vocês. E nesse caso aí, olha a pergunta. O que ele tá querendo, Luca? Quantos quilômetros ele percorreu? Após o café. Então ele não está em busca de X, ele está em busca de quem, seus lindos? 3x. Querendo ou não, você vai ter que encontrar o X, beleza? Encontrei o X, pô, aí é só multiplicar por quanto? 3, né? Boa? Mas é uma pegadinha aí que eu não queria deixar essa sacanagem com vocês. Tá bom? O Luca, em relação a 9, cara, eu preciso conversar com vocês mesmo sobre ele, tá? Então, ainda bem que você tocou nesse assunto e eu queria falar com vocês sobre essa 9. Deixa eu só... Professora, eu não entendi a 7 ainda. Olha, a 7, você anotou aqui isso que eu fiz? Bom, eu tenho gravado aqui nesse trecho da nossa aula aquilo ali. Deixa eu conversar sobre a 9, se der tempo a gente volta para a 7, tá? Só um pouquinho. Tá. Porque essa 9 aqui, ela vai envolver o nosso próximo assunto, que é o sistema de equações. Quando na equação a gente está tentando encontrar o valor de x, não tá? E quando a gente coloca o y também? E aí? Fica mais difícil. A gente está tentando encontrar duas incógnitas. Então, essa 9 aqui, ela fala sobre isso. Eu queria falar com vocês sobre o seguinte, ó. Acompanha o raciocínio comigo. O Eduardo tem ali R$ 1.325 e o Alberto R$ 932. Beleza. O Eduardo, ele economiza R$ 32,90 por mês. E o Alberto, R$ 111,50 por mês. Tá? Então, ambos utilizam essas duas, economizam esses valores por mês. Percebe assim, primeiro, que o Eduardo tem mais dinheiro e o Alberto tem menos. Só que o Eduardo, ele economiza menos por mês. Ele junta só R$ 32,90. E o Alberto junta R$ 111,50. Percebe que o Alberto junta mais. Então, assim, faz sentido que, como o Alberto ele está juntando mais dinheiro por mês
que o Eduardo, vai ter uma hora que os dois vão ter a mesma quantia de dinheiro? Faz sentido isso? Entende? Imagina Sim, faz sentido. imagina uma jarra, imagina 2 jarras de água. Uma está bem cheia e a outra está mais vazia. E aí você começa a colocar água dentro das duas. Se colocar a mesma quantia de água, a que está mais cheia vai transbordar antes. Mas digamos que você coloque mais água, aumente a pressão da torneira na que tem menos água. Ela vai subir mais rápido do que a outra. E vai chegar numa hora que as duas vão ter a mesma quantia de água. Entendeu? Esse é o problema. Essa é a questão. Bom, esse é um exemplo meio distante, mas a ideia é essa. Então, nesse caso aqui, Luca, nessa 9, a gente vai usar um conceito de função, tá? É um assunto do nosso próximo bimestre que eu já queria trazer agora para vocês começarem a ter esse contato. Função. Como que é essa função? Acompanha o raciocínio comigo. Ó. O Eduardo, vamos colocar primeiro o Eduardo, tá? O Eduardo, ele tem 1.325 e ele junta todo mês R$32,90. É isso? Isso, R$32,90. No primeiro mês, ele vai ter quanto? Fala para mim. 1.325 mais R$32,90. Dá R$1.357,90. Isso é o que o Eduardo vai ter no primeiro mês. Agora vamos fazer para o segundo mês. Quanto que ele vai ter? Quanto que vai ser o segundo mês? Hã? 1.390,80. Como você encontrou esse valor? Somei 32,90. Somou 32,90 de novo. O 1.325 é o que ele tinha lá no começo, no primeiro mês. E aí você vai somando 32,90 todo mês. Percebe que você está multiplicando esse 32,90 por X, sendo que X é o tempo que vai passando? Então, essa primeira equação aí, ela vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. Vamos chamar assim, ó. Professor, lembrei disso aí. Eduardo. Função de X, Função de X. Vamos relembrar. O Eduardo, ele vai ter 1.325 no começo, mais 32,90 por mês que ele vai juntando, vezes X. E o Alberto, ele vai ter 932 reais mais 111,50 vezes X também. Porque o tempo é igual para o Eduardo e para o Alberto. O tempo está passando igual para os dois. É o mesmo mês, 30 dias para os dois. E aí, quer saber depois de quanto tempo os dois vão ter a mesma quantia de dinheiro? Ou seja, galera, o que eu tenho que fazer? Não está entrando na minha cabeça. Tá, vamos lá. Eu queria falar uma coisa para vocês. Agora, vocês sabem que você não é obrigado a responder todos os exercícios. Caso você não tenha conseguido um exercício, você não conseguiu. Eu vou estar aqui para tirar dúvida, mas eu estou tentando ao máximo fazer aqui. Então, assim, caso você não tenha conseguido, na nossa aula de terça, você anota suas dúvidas e a gente responde, a gente tira essas dúvidas, sem problema, tá? Então, professor, eu realmente não consegui, não rolou, eu ajudo na terça, tá bom? Então, não se preocupa, por exemplo, a Vanusa, que falou que estava bem perdida e tal, na terça-feira a gente pode conversar sobre essa lista um pouco também, beleza? Mas, porque é para entregar até meia-noite, né, professor? Até terça, mas aí se por acaso
realmente não tiver rolado algumas questões para várias pessoas que não tiverem entendido, a gente pode tranquilo conversar sobre essas questões, sem o menor problema. Eu prefiro que vocês tirem essas dúvidas agora do que o negócio se acumule e fique aí uma lacuna no conhecimento de vocês, sem problema, galera. A gente sabe que nesse sistema aqui é mais difícil, mas essa questão aí eu teria dificuldade de explicar lá na sala igual eu estou tendo aqui. Tá? Sem o menor problema. Porque é um conteúdo que eu estou buscando lá da frente. Eu já estou tentando trazer coisas lá da frente para vocês. A gente, nessa lista tem coisas que a gente vai ver sobre sistema de equações, sobre função. Por exemplo, esse da TV aí do computador, estou falando de sistema. Então, é um conteúdo que eu estou buscando lá na frente. Então, sem problema, galera. Ô, Luca, eu vou tentar de novo, tá? Mais uma vez aqui. Eu vou apagar o que eu fiz aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar minha tela aqui, porque senão vai ficar muito confuso. Eu vou vir para cá, tá? Vamos lá. Ó, fala para mim quanto que o Eduardo tem agora. Eduardo. R$1.325. R$325. E aí, fala para mim quanto que o Alberto tem. O Alberto tem 932. Legal. Ó, então os dois valores aqui. Eduardo e Alberto. Legal? Fala para mim um negócio. O Eduardo junta quanto por mês? O Eduardo junta R$32,90. R$32,90. E o Alberto? R$111,50. R$111,50. Legal. Percebe que se ele está juntando, esse dinheiro está somando, não está? Uhum. Legal? Então, imagine que esse aqui é o primeiro mês. Primeiro mês. Aí, será que quando eu somo esses dois valores aqui, eles ficam iguais? Não. Não, né? Então, vamos tentar o próximo mês. Será que vai ficar igual? Então, o Eduardo continua juntando R$32,90 e o Alberto junta quanto ainda? 110, 111, 111,50. Esse aqui é o segundo mês, galera. E aí, será que os valores ficaram iguais? Não. Ainda não? Bate aí na calculadora, vê se fica igual. Professor, Oi. se fazer uma soma... professor, Diga. se fazer uma soma de multiplicação pelo que ele está juntando e somar junto com o que... Peraí. Se fazer uma soma de multiplicação com o que ele ajunta por mês e somar com o que ele já tem, será que não dá um valor bem igual? Mais rápido? Cara, dá, mas é que eu estou tentando chegar nesse raciocínio com vocês ainda. Então, aqui a gente está fazendo mês a mês. E aí a gente vai chegar nessa equação aí. Mas, por enquanto, Luca, aqui deu no segundo mês? Será? Não. Não dá, né? Então vamos tentar o terceiro mês? Vamos lá. Soma mais R$32,90 no de cima, soma R$111,50 no de baixo. Será que agora os dois têm a mesma quantia de dinheiro? Estou escutando os cliques aí. Calma. Ou é uma galinha que está bicando o teclado. É no teclado. Pode ser. Pode ser uma galinha catando milho. E aí, terceiro mês, deu igual? Ainda não. Cara, percebeu que... Mas tá ficando meio perto? Cara, o do Eduardo, terceiro mês, deu R$1.423,70. E o Alberto? E o do Alberto deu R$1.266,50. Mas percebe que estão chegando meio próximos, não estão? Sim, Então, assim, se você ficou com dúvida nesse exercício, não lembra bem o conceito de função e tal, lá do primeiro ano do ensino médio, tenta sim. Tenta o quarto mês, tenta o quinto mês, o sexto mês. Vai chegar uma hora que os dois valores vão bater. E é nesse mês que os valores deles ficaram iguais. Fez sentido isso? Explicando dessa forma aqui? Fez. Que bom. Fico muito feliz. Professor, agora tenta ensinar nós pela função mesmo, pela linha de raciocínio do Alan. A função. Pela linha de raciocínio é assim, ó. Percebe que o R$32,90 ele está multiplicando vezes o primeiro mês,
Aí, Aham. segundo mês, terceiro mês. Então, olha só, se eu fizesse isso aqui, ó, isso aqui, que está aqui, não é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, 1.325 Ah, tá. mais 32,90 Vezes 3. vezes 3. Não é a mesma coisa que está Aham. aqui? E embaixo, não é a Aham. mesma coisa que 932 mais 111,50 vezes 3 também? Professor, por que Aham. vezes 3? Porque aqui tem 3 meses, mas se tivessem só 2, seria vezes 2. Se tivesse só 1, seria vezes 1, né? Caramba! E a quantidade de meses não é o que você está procurando? Não é o tal do X? Não é? Sim. Então, isso aqui, galera, é a mesma coisa que 1.325 mais 32,90 vezes X, que é o que você está procurando. E aí você tem a do Adalberto, 932 mais 111,50 vezes X também, né? Opa, peraí, desculpa. Vezes X. E o que os dois valores dos dois têm que acontecer? As duas quantidades de dinheiro. Elas têm que ser o quê? Iguais. Iguais. O que você tem que fazer aqui? Deixar todo mundo que tem Jogar o X para lá e os números para cá. Isola o X e acha o valor dele. Esse é pela função ou pela equação? Essa é pela equação, mas utilizando conceitos de função. Aí que está a sacada desse problema. Ele já começa a trazer alguns conceitos de função. Tá bom? Então, tem as duas explicações aqui. Se você não conseguir entender a de baixo, vai pela de cima, vai o quarto mês, vai o quinto mês, o sexto mês, alguma hora os dois valores vão dar iguais. Não tem problema. É o seu jeito que você resolveu. Fala, Lu. Depois que você fez dessa primeira forma aí depois fez a segunda, ficou bem melhor para entender. Legal, que bom. Muito obrigado. Fico feliz. A Olivia tinha falado sobre assédio. Eu só queria fazer um parênteses aqui, Olivia, e queria falar com vocês sobre uma outra questão aqui, até para não demorar muito, que hoje, apesar de ser a última aula, mas vocês também não querem ficar aqui até meia-noite, né? Deixa eu só apagar essa novelinha aqui, tá? Tem só 2 minutos, professor. Não tem muito tempo, não. Eu queria falar com vocês sobre a última, sobre a 10, tá? Essa 10 é a seguinte, ó. Eu queria ajudar vocês a chegar nessa equação, para vocês não ficarem aí quebrando cabeça à toa, todo mundo. Vamos lá, o João Carlos comprou uma TV e um computador. Então, percebe que nesse caso aqui, ele está perguntando quanto que ele pagou em cada um dos dois. Ele quer saber quanto que ele pagou na TV e ele quer saber quanto que ele pagou no computador. Cara, o exercício não fala isso. Ele só fala que pelos dois, ele pagou quanto? Nos dois? 1.830. Mas os dois custam a mesma coisa? Pode ser que não. Não, fala ali, ó. O computador custa o dobro da TV. Ah, tá. Eu não li o resto. Tá? Então, assim, ó. O que significa falar que o computador custa o dobro da TV? Que você compra 2 TVs por um computador, não é? Então, se o computador custa 1.000, a TV tem que custar quanto? 500, porque o preço do computador é o dobro da TV. Então, um computador equivale a quantas TVs? 2, não é? Então, eu tenho que achar o valor do computador e dividir por 2. Por exemplo. Mas você consegue me dizer quanto que vale o computador? Peraí. Então, as dicas que eu queria dar era essa aqui, ó. Você não sabe quanto que vale a TV, você não sabe quanto você pagou pelo computador. Beleza. Mas você sabe que o preço do computador é igual ao dobro da TV. Ou seja, você precisa pagar 2 TVs para valer um computador. Então, professor, seria o computador seria o X. Aí a TV é 2x do computador? Pode ser, claro. Pronto. Não é muito fácil.
Eu fiz mais ou menos assim também, professor. É muito fácil. Então, eu só queria comentar sobre essa 10 para vocês não ficarem aí se embaranando muito. Ela é muito simples. Professor, Oi. a 9 é 5 meses? Ó, é isso aí, cara. Mas não dá spoiler não, né? No caso, né? Vamos lá. Bom, galera, eu queria... A Você vai 7 voltar, ficou da gente comentar, eu posso comentar ela rapidão aqui. Eu queria fazer de novo aquele desenho lá que eu fiz. Peraí, só um pouquinho, só um minuto. Você voltando não aparece não, né? Ó, aqui é a casa lá do cara. Como é que é o nome dele, Olivia? Da 7, você fala? Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. O A é o ponto onde ele está e ele quer chegar na casa dos pais deles ali no ponto B. A gente sabe que essa distância aqui é quantos quilômetros? 350 quilômetros. Legal? E aí, aqui, mais ou menos, ele parou para tomar um cafezinho. Em qual posto? Em qual posto? No posto... Um posto Ipiranga, galera. Claro que era um posto Ipiranga. Caramba! Porque lá você encontra de tudo. Bom, vamos lá. Então ele parou Que aqui. merda. Ele parou aqui, tá? Num lugar para tomar o cafezinho dele, beleza? Eu não sei quanto que ele andou aqui. Eu não sei, tá? Vamos chamar essa distância que ele andou aqui de X. Legal? E aí o problema fala que depois que ele saiu ali do posto Ipiranga, ele andou 3 vezes o que ele havia andado. Ou seja, ele andou X, mais X e mais X. Porque ele andou 3X, ó. Ele andou 3 vezes o que ele havia andado, que era X. Então fala para mim, quando a gente soma todos esses X aqui, tem que dar quanto? 350. É isso, galera. Qual que é o valor Então, de 350 dividido por 4? Perfeito. Esse é o valor de X. Mas olha na questão, porque lá está perguntando quanto que ele andou depois do cafezinho, tá? Não troca esses dois. 3x. 3x. Fala, Rô. Continuando nessa base aí que você pegou, professor. Tipo, você põe o X, né, tal, aí continuou, só que ele já foi pro final, no caso, né? Mas lá na questão não tá falando que ele já chegou na casa dos pais dele. Peraí que realmente eu posso estar equivocado. Deixa eu ler de novo aqui. O José, ele viaja 350 quilômetros para ir de carro da sua casa à cidade onde moram seus pais. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou lá no posto Ipiranga. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Até aqui, tranquilo? Até Sim. aqui, faz sentido? Ele tinha andado X e ele percorreu o triplo. Sim. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? 3x. Eu não entendi aonde que era. Onde que está a sua dúvida? Então... No caso, assim, vai ficar, professor, no caso vai ficar 350 dividido por 4, que dá 87,5. Aí eu faço esse valor vezes 3, que vai dar 262,5? É porque é o que o exercício está querendo. Rô, você entendeu essa parte aqui do 350, que é o trajeto inteiro? Sim, professor. Então, mas ele é o trajeto inteiro, mas não tá falando que ele já chegou na casa dos pais dele, assim que ele já fez o triplo e ainda mais o outro X, entendeu? Mas se ele está falando que ele está indo da casa dele até a casa dos pais dele, que tem 350 quilômetros, ele chegou ao final, Rô. Ah, tá. Então, se for assim, tá beleza. Então. Ele chegou ao final, porque não faz sentido ter parado ali Beleza. no Pascoaloto. Beleza? Ô, Galera, professor, a 3 e a 5, eu entendi, só que, sei lá, não tá dando certo a minha 5. Aproveitar Tá. que tem uns minutos aí.
Não, Sabe por quê? Já era. Estamos indo embora. Faz assim, Raquel. Tenta fazer. Eu já falei que a 3 e a 5 são muito próximas, tá? Tenta fazer. Me manda lá daí qualquer coisa, dúvida, tá? Eu vou tentar ajudar o máximo possível. E qualquer coisa... Tá, senhor, mas a minha dúvida é pouquinha. Deixa eu falar. Quando você tira o MMC, você faz... vamos supor que nem lá deu 12 da 3. Aí faz 12 vezes o de baixo e vezes o de cima? Você pega, divide pelo de baixo, pelo resultado do MMC, e o resultado disso você multiplica pelo de cima. Era isso que estava dando errado, professor. Eu vou mandar lá o material, tá? Gente, eu queria agradecer, muito obrigado, tá? Me mandem dúvidas, eu vou tentar ajudar o máximo possível. Qualquer coisa, a gente conversa mais um pouco na terça, tá? Beleza? Até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu, muito obrigado. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Peraí, deixa eu anotar, é importante. Caramba, não está aqui mais. Em 30 anos nessa instituição, isso nunca me aconteceu antes. É isso? Ai, meu Deus do céu. Professor, ainda bem que você não levou aula como 1º de abril, tá? É verdade, nem lembrei. Galera, boa noite, tá? Se cuidem, valeu. Boa noite. Boa noite, até Tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau.